Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscreva no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: Quem poderá remover a pedra do sepulcro? Quem poderá remover a pedra? Esta é uma pergunta. Em algumas passagens da Bíblia, a pedra foi relacionada como um sinal de descanso, como sinal de repouso. Jacó tomou uma pedra e fez um travesseiro para repousar a cabeça e dormir o sono do justo. Em outros textos, a pedra é apresentada como sinal de socorro no tempo da angústia, como foi no caso de Moisés, que fez jorrar água da pedra para matar a sede dos israelitas. Foi usado também como proteção, como foi no caso de Davi, que derrubou o gigante com uma funda e algumas pedras. Também é apresentada como sinal da aliança de Deus, quando os antigos construíam altares em sinal de fidelidade. Como sinal de escândalo para aqueles que se perdem e rejeitam a Cristo, que é a pedra angular e fundamental. Contudo, aqui neste texto, a pedra é mostrada sob um aspecto negativo. Ela é apresentada como um obstáculo, como um impedimento, como algo mórbido, pesado e que impedia que as mulheres pudessem chegar até o corpo de Cristo. Havia-se passado o sábado e elas fizeram preparativos, compraram ungüentos aromáticos para preparar o corpo de Cristo, queriam ungí-lo. Contudo, havia ali um obstáculo que lhes impedia de chegar até o interior daquele sepulcro. Havia um obstáculo que lhes impedia de chegar até o corpo do Senhor. Como aquelas mulheres frágeis poderiam remover algo tão pesado? Algo em torno de quilos ou até mesmo toneladas, não se sabe ao certo. O que se sabe é que era uma pedra pesada, um empecilho que lhes impedia de ir adiante em seu objetivo. Os limites de nossa fé muitas vezes se mostram diante de nós como desafios esmagadores e bem maiores do que nós e de nossas capacidades. Problemas maiores que nossos recursos e capacidades. Um parente envolvido com drogas, um filho alcoólatra, um pai ou marido agressivo e transtornado, uma mãe ou esposa negligente com o filho ou com o lar, um chefe que se mostra irredutível com o lado humano de seus funcionários, um lar desestruturado, famílias rachadas, alguém no leito de morte ou um decreto final dado por um médico, uma doença incurável, uma traição e quebra de aliança, de votos que foram feitos sobre o altar, um aborto espontâneo de uma futura mamãe e de um papai que aguardavam com muita alegria a expectativa e a chegada do seu primeiro filho ou filha. Os obstáculos são grandes e pesados demais para termos esperança de que a nossa sorte poderá mudar. Aos olhos do mundo e até mesmo dos nossos olhos, achamos melhor acreditar no ponto final e fazer os preparativos para dar um final digno à nossa situação. Os perfumes já foram comprados. Aceitamos que a esperança morreu e que precisamos conservar o que restou daquilo que um dia foi uma promessa ou um sonho tão lindo. Agora não somente existe um corpo, bem como existe uma pedra. Queremos transpor a barreira da pedra com a expectativa de nos aproximar e nos apegar daquilo que restou de uma vida que foi ceifada. E foi nessa expectativa que aquelas mulheres queriam encontrar o corpo de Jesus no túmulo. Era o corpo do Mestre, o corpo daquele que lhes ensinou, daquele que sentou com elas, daquele que se alegrou com elas, que chorou com elas, que orou, que jejuou por elas. Era o corpo daquele que lhe dirigiu tantas palavras de esperança e afeto, daquele que chorou por Lázaro e que pediu para que removesse a pedra. Agora essas mulheres tinham um grande desafio. Quem poderá remover por ela aquela pedra tão pesada? Quem poderá transpor o abismo de saudades que elas tinham em ao menos ver o corpo de seu mestre? Os nossos limites estão postos diante de nós quando já nos contentamos e aceitamos o pior, quando aceitamos a derrota. Davi foi diante de Golias, enquanto os israelitas temiam e observavam que ele era bem maior do que eles e que ele era poderoso. Era uma derrota aceita. Para eles era melhor permanecerem vivos do que encarar aquele grande problema. Gideão e seus 300 guerreiros valorosos foram contra os midianitas em menor número
e obtiveram vitória. Os espias israelitas temeram quando viram a estatura dos homens que habitavam na terra de Canaã. Contudo, Josué e Caleb foram corajosos, creram e venceram. Diante dos desafios, podemos parecer como pequenos diante de gigantes. Contudo, é na nossa fraqueza que Deus demonstra a sua força, e é na nossa pequenez que Deus evidencia a sua grandeza. A pedra era pesada, e era o limite entre a alegria que as mulheres teriam ao atravessá-la. Porém, enquanto não era removida, representava a frustração e a impotência delas diante daquele grande obstáculo. Às vezes olhamos nossos problemas de baixo para cima e eles nos olham de cima para baixo. Nos apequenamos e perguntamos: quem poderá remover esse obstáculo? Quanto mais me aproximo dele, maior ele se torna. De longe, nós vemos montanhas e pedras grandes, que pela ilusão de ótica parecem pequenas. Podemos brincar e medir com a ponta dos dedos. Contudo, quando nos aproximamos dela, sabemos que sua real dimensão e ficamos admirados com sua largura e altura, como é altaneira e se impõe, é algo colossal e titânico. Quanto mais próximos os problemas estão de nós, maiores eles parecem. A nossa fé de que podemos dizer às montanhas para se precipitar ao mar, agora parece que definhou. De longe a pedra parece um grão de mostarda. Quando nos aproximamos dela, a nossa fé nem se compara ao tamanho de um grão de mostarda. Pois parece que a pedra ficou maior, os problemas nos engoliram, a sombra da noite nos alcançou e tragou a luz de nossa esperança. Quando os desafios e dramas da vida se aproximam, quando a miséria, a morte, a calamidade, a doença, a fome, o infortúnio se aproximam, aí esquecemos que o Senhor nos deu uma promessa, esquecemos que Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos, esquecemos de que Ele pode remover a pedra de dentro para fora, de que Ele venceu a cruz, a morte e o inferno. Esquecemos que Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo o fardo da alma, todo o peso que nos oprime, todas as armadilhas, a droga, a doença, a prostituição, os pecados, as mortes, tudo o que nos assombra é vencido por aquele que pode remover a pedra. Não é sensato perguntarmos: quem poderá remover a pedra? Pois sabemos que esse alguém é Jesus Cristo. Sabemos que aquele que esteve morto ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem poder de remover pedra, tem poder de remover câncer, vício, tem poder de remover decretos de advogados e juízes. Ele pode remover ansiedade, tristeza, depressão, dores, engavetar e inutilizar diagnósticos e decretos de morte. Pode remover a vergonha e o desprezo de uma reputação arruinada. Pode remover as estigmas e reputações ruins, pode mudar o quadro de uma pessoa, de uma família e jogar aquela maldição no mar do esquecimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquelas mulheres não sabiam que a pedra nunca foi seu verdadeiro obstáculo ou impedimento, mas sim sua falta de fé, pois o Senhor havia dito que ressuscitaria. Elas procuravam entre os mortos aquele que estava vivo. Elas procuravam alguém que removesse a pedra de um túmulo vazio. Elas esperavam encontrar um corpo e se preocupavam com a pedra ser removida. Elas encontraram uma pedra removida, mas agora já não encontravam um corpo. Talvez reinasse a confusão em suas mentes. Será que alguém o roubou? Será que o jardineiro o levou? Será que a guarda romana o escondeu a mando de suas autoridades? Será que seus adversários o roubaram com medo de que seus discípulos também o roubassem antes e dissessem que ele ressuscitou? Agora o problema já não é a presença da pedra, mas a ausência do corpo. Agora elas procuram o corpo do Senhor, pois a pedra já foi removida. Quantas vezes não colocamos um novo obstáculo quando o Senhor nos dá uma primeira vitória sobre as nossas fraquezas? Nossa falta de fé logo se incumbe de colocar um novo obstáculo diante de nós. Muitos têm prazer no pessimismo, preferem guardar rancor e os seus medos. O Senhor lhes ajuda, lhes livra do primeiro problema, mas estão ávidos para se meter em outro. Logo se sentem vazios e sentem a ausência daquele antigo problema, pois pensam: ainda que existisse a pedra, ainda existia a esperança de que o corpo estivesse na tumba, mas agora que a pedra foi removida, não temos esperança, pois o corpo não está lá. A nossa esperança não deve estar no corpo, mas na ressurreição. O Senhor nos fez mais que vencedores com Ele. Ele disse que ressuscitaríamos e que as tribulações e angústias do tempo presente não se comparam às glórias do porvir. A nossa esperança não deve repousar nem na remoção da pedra e nem na presença do corpo, pois isso ainda é contentar-se com a desgraça.
A nossa esperança deve residir naquele que disse que ressuscitaria, naquele que a morte não deteve, naquele que levou consigo o cativeiro e libertou nossas almas do pecado, daquele que nos salvou de nós mesmos e do inferno, daquele que nos tirou das garras do inimigo, daquele que pode mudar a nossa história, daquele que pode salvar a nós e nossa casa. Que venhamos crer e clamar pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é capaz de remover a pedra. Ele está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem poder, ele venceu o mundo e ele vive. Ao Senhor sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.